Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Diálogo com a SER, momento em que nós estamos muito honrados em receber nosso convidado, nosso professor, supervisor, Alessandro e eu aqui nessa conversa, nesse diálogo com Fábio Coelho. Fábio é um grande parceiro de formação da nossa equipe, supervisor das minhas supervisoras, construiu conosco o projeto de análise do comportamento aplicada, da intervenção na análise do comportamento aplicada, está conosco desde o princípio e é um grande inspirador. E, então, sinto-me de fato honrada em recebê-lo nesse primeiro podcast, no primeiro episódio que nós estamos lançando, né, o podcast da SER, que é o diálogo com a SER, onde a ideia é que possamos discutir, trazer formatos científicos de maneira ética, profunda e que impacta verdadeiramente na vida das crianças, dos pacientes que estão sob o nosso cuidado, os pacientes com deficiência, as crianças neurodivergentes, adultos hoje, né, com diagnóstico tardio. Então, é uma honra recebê-lo, fundador da Academia do Autismo, para esse bate-papo, para esse diálogo conosco. Alessandra, obrigada por participar conosco desse momento. Você é a percussora, né, quem deu início ao projeto, ao programa piloto, né, o atendimento piloto que nós fizemos para as intervenções ABA, e é hoje quem tem maior acesso ao professor Fábio, que é o grande formador da nossa equipe, direcionamento dos nossos olhares técnicos, né, que impactam tantas vidas. Então, é uma alegria tê-lo aqui. Queria que você compartilhasse conosco um pouquinho da sua história, pai do Gui, pai do Fernando, ambos dentro do espectro. Como é que surge essa trajetória, por que da academia, por que essa referência nacional hoje tão impactante, tão intensa na formação dos profissionais? Fala pra gente. Boa noite, prazer enorme estar aqui com vocês, parceiros de longa data, né? Anos e anos. Muitos anos. Né? Alessandra, Ana Paula, enfim, vim conhecer pessoalmente também a clínica, né? Participar do evento também. Então, um prazer muito grande para mim estar aqui. Espero que eu possa contribuir um pouquinho aqui nesse papo com essa temática tão importante que é o autismo. Posso contar a história mesmo? Conta tudo, não esconda nada. Então, né, eu sou especialista em TEA, trabalho especificamente na área do autismo, mas tudo começou lá de 2012 para 2013. Eu me mudei do Sul para o Rio de Janeiro a trabalho, né, eu era militar da Marinha, a Marinha me transferiu para o Rio de Janeiro e eu fui fazer psicologia justamente para seguir a carreira militar. Eu trabalhava numa área completamente distinta, apesar de ser ABA, eu trabalhava com a psicologia para prevenir acidentes aéreos na Marinha, né? Então, trabalhava para fazer um treinamento de habilidades sociais, com pilotos, com controladores de voo, e ia seguir a carreira de psicólogo. O que cabe muito na ABA, né? Na ABA mais organizacional, né? E aí recebi o diagnóstico do Guilherme, né? O meu filho mais velho, né, recebeu o diagnóstico. Na época, na verdade, primeiro os sinais, né? A gente começou a procurar, e nessa procura a gente encontrou muita dificuldade. Dificuldades, primeiro, não tinha uma clínica de ABA no estado do Rio de Janeiro, no estado todo. Devia ter umas 6 ou 7 no país todo na época. A gente está falando aqui de 2012, então assim, estava saindo a lei do autismo, né, a lei Berenice Piano. Exato. Nem deficiência o autismo era considerado ainda, né? Na inclusão, então, nem se fala. A gente não teve nenhuma ajuda assim, da escola dele. A gente mudou de escola, tivemos muitas dificuldades, até que a gente encontrou uma escola que disse assim, olha, a gente não sabe, mas estamos abertos. O que você trouxer, a gente vai colocar em prática. Então, foi o melhor que a gente encontrou, né? Uma escola que pelo menos estivesse aberto para a gente poder fazer uma parceria e levar conhecimento. Então, a partir disso, eu fui estudando e precisei sair, né? Fiz a minha formação inicial em Campinas, fiz a minha especialização a primeira em Araraquara, ou seja, saí do estado. A certificação internacional foi de fora do país também. Então, comecei a estudar e desses estudos, ao mesmo tempo, participar de grupos de pais na região. Aí o que aconteceu? Os pais começaram a me procurar. Tem um psicólogo que está estudando autismo. Então, o consultório rapidamente encheu, assim, até mais rápido do que eu esperava, em torno de 3, 4 meses.
Eu comecei a atender depois do horário da Marinha, então encheu os horários todos. Aí do consultório eu montei uma equipe e dessa equipe foi nascendo a clínica. E o meu trabalho na área clínica especificamente, né? E dos cursos que eu comecei a fazer, fiz um curso primeiro, ainda eu só ministrava um módulo, então eu contratava profissionais para me capacitar, para capacitar os profissionais das escolas do meu filho, da minha clínica. E aí surgiu a ideia de fazer um curso online. E aí desse curso online deu super certo, isso em 2016, de 15 para 16, deu super certo, e aí nasceu desse primeiro curso a Academia do Autismo. Hoje nós estamos com 60 mil alunos, tem especialização, Uau. tem pós, e tem o que eu chamo hoje de o carro-chefe da Academia do Autismo, que é onde a gente conseguiu juntar a área clínica com as capacitações, que é o modelo mais, que é o modelo Academia do Autismo de intervenção singular. Hoje nós estamos com 32 clínicas, somando aquelas que estão em processo de implementação com aquelas que já estão licenciadas. A Clínica Ser Taubaté, orgulhosamente, é uma das primeiras clínicas licenciadas, né, aqui do país, né? Então, a gente criou esse método de intervenção. Depois a gente até pode falar um pouquinho sobre ele. A Alessandra vai falar sobre interdisciplinaridade também. E hoje a gente consegue licenciar as clínicas também a seguir esse método. O meu filho mais novo também recebeu o diagnóstico, então eu costumo brincar que eu vivo o autismo 24 horas por dia, né? Com eles, na clínica, na Academia do Autismo. Então, mudou a minha vida. Então. Eu acho legal você trazer a vivência do autismo 24 horas, né, Fábio? Para além da responsabilidade paterna, na sua narrativa você traz 2012... a dificuldade com a escola, né? E eu percebo, e eu não sei se para você mesmo, com o Brasil estando tão acelerado, né? Hoje o acesso muito mais rápido, a tecnologia muito mais presente, os cursos online muito mais facilitadores, né, para a autoformação e para o gerenciamento do tempo. E eu ainda me esbarro no cotidiano da clínica todo momento com a frase das dificuldades da escola, e engajarem-se na temática, engajarem-se em discutir TEA, em aproximar-se de práticas inclusivas que são reconhecidas pelas legislações brasileiras e merecedoras de aquietar o coração dos pais. É um desafio que a gente vivencia cotidianamente, está na nossa rotina esse discurso, né? Nós trouxemos no simpósio algumas falas, algumas aproximações sobre, até na palestra de gestão, mas o quanto esse discurso precisa ser desconstruído, né? Nós estamos com um modelo de formação profissional voltado para o indivíduo biopsicossocial desde a década de 50. Né? Então, nós não estamos falando de profissionais que se formaram na década de 50. A maioria, muitos anos de profissão, mas na década de 70, 80, não está muito aquém disso. E ainda trazer essa desculpa que eu não sei fazer, que eu não sei lidar com TEA. Como é que é isso para você, enquanto profissional formador, enquanto vivência desse desafio em 2012 e o reflexo que ainda se dá nos seus processos de supervisão clínica e entendendo que a tríade de sucesso que foi implementada por nós, pelo Selo Mais, é a família, o paciente e a escola? É desafiador, né? Na verdade, muito do que eu tento trazer, às vezes, nas palestras, nos treinamentos, tem mais a ver com motivação do que com conhecimento em si. Porque se a gente não tem a motivação, que é a alma do professor, né, especialmente falando da inclusão, e a gente sabe o quanto é desafiador mesmo o processo de inclusão, mas a gente tem um cenário que algumas pesquisas apontam, por exemplo, que os profissionais da educação, o sentimento associado à inclusão, que os profissionais sentem com o tema inclusão é desesperança, angústia, medo. Então, se a gente não desconstrói isso, qualquer conhecimento que a gente vai levar vai esbarrar nessa barreira atitudinal. Não vai ter a transformação no dia a dia. Então, eu tento justamente mostrar que, primeiro, na área do autismo, nós já temos o caminho a seguir. Não existe mais isso de eu não sei o que fazer. Não dá para jogar fora. Porque a humanidade, se a gente entender que a ciência é o melhor que a humanidade já construiu sobre uma temática até hoje, e que, logicamente, daqui para frente vão surgir coisas novas, mas, até o momento, o melhor que a gente construiu é o conhecimento científico. Sobre o autismo, nós já temos 28 práticas que funcionam. Exato. Basicamente, é dizer assim, gente, se vocês fizerem isso aqui bem feito, vai funcionar.
já tem evidência. Tem muitas outras que podem ter evidências. Tem muitas outras que a gente está começando os estudos, que podem funcionar também. Mas essas 28, a gente já tem certeza que funciona. Então, o que falta... Isso é ciência, comprovado. Comprovado. Então, o que falta é o profissional, ele se dedicar uma parte do seu tempo a aprender uma dessas 28 práticas e colocar no seu dia a dia. Né? Então, quando o profissional consegue ter essa visão, e a gente tira um pouquinho dessa mente mais fixa, né, de que a mente que não está pronta para o aprendizado. Né? O profissional que ensina, ele tem que estar sempre pronto para aprender. Aí ele vai buscar uma dessas práticas. Né? Quem melhora só melhora, é a frase que a nossa colega Fabiana sempre nos relembra. Né? Alê, você como supervisora clínica e coordenadora operacional, né, que está ali enfrentando no cotidiano, na prática das intervenções, as angústias da equipe, como é que você percebe hoje a adesão, a abertura das escolas em receber a equipe clínica? O Fábio começou falando, né, que quando ele começou a procurar escola para os filhos, né, o melhor que ele encontrou foi uma escola que estivesse aberta. Né? E isso me trouxe até uma certa angústia, porque eu percebo que ainda é assim, sabe? Pouco a gente evoluiu. Então, hoje, muitas vezes, a equipe fica satisfeita, a família fica satisfeita naquela escola que está aberta. Né? Poucas são as escolas que realmente se preocupam, investem. Né? Então, vejo que esse cenário ainda continua. Existe uma angústia muito grande da equipe e a gente discute muito sobre isso. Qual é o nosso papel também? Né? Eu vejo Dialogando o simpósio como um papel fundamental aqui na nossa cidade, na região. Né? Porque é proporcionar esse conhecimento científico e trazer essa proximidade para as pessoas que estão envolvidas, para as escolas, para os terapeutas, para os professores. Então, o Dialogando teve acho que um papel fundamental aqui na nossa cidade, né, para iniciar essa formação e dar essa abertura mesmo, que não é mais esperar o conhecimento vir, não, eu tenho que buscar. Né? E agora a gente sabe aonde pode buscar. Sim, exato. Perfeito. E não é uma concorrência, né? Eu acho que, para desmistificar um pouquinho, não foi um assunto que a gente debateu bastante no simpósio, mas é preciso desmistificar a concorrência dos saberes equivalentes, né? Não há um saber que equivale ao outro. Nós precisamos estar abertos, enquanto profissionais da educação, professora que sou, né? Para receber o conhecimento compartilhado do profissional da saúde que vem até a escola, não para concorrer ou para questionar o seu trabalho, mas sim para oportunizar para aquele paciente, para aquele aluno, melhores experiências nesse ambiente escolar. Então, acho que é bacana a gente trazer um pouquinho dessa narrativa que não foi explorada lá, que talvez seja um segundo tema, um segundo simpósio, ou, né, não sei para onde a gente vai, mas eu agradeço um pouquinho essa fala. Mas eu também discutimos, Fábio, no simpósio, uma das suas falas, né, uma das suas entradas, que foi maravilhosa, para quem não teve a oportunidade de garantir a sua entrada, até porque as vagas se esgotaram rapidamente. Né? Então, quando a gente lançar o segundo simpósio, Dialogando, corre para garantir sua vaga, porque acabou muito rápido, né, em 2, 3 semanas de divulgação. Nós falamos um pouquinho da intervenção precoce. Eu fico muito feliz em 25 anos de profissão, né, quase 26, mas especialmente nesses últimos 10 anos, na frente da gestão da Clínica C, o quão nós estamos tendo a oportunidade do estímulo precoce, dessa intervenção precoce. Há 10 anos atrás, quando nós abrimos a clínica, não se fazia um diagnóstico de uma criança, não se concluía, né, um diagnóstico se não tivesse 6, 7 anos, que tivesse, de fato, ingressando no fundamental, né, no ensino fundamental. Existia um estigma dos médicos na rotulação. Nossa, a gente já vai rotular, já vai dizer que é TEA, já não vai dar problema, a escola já não vai aceitar. Todo um estigma por trás, né, de afirmar é uma criança com TEA e oportunize
que ele tenha um desenvolvimento quanto antes ele for exposto a profissionais de desenvolvimento, melhor. Mas hoje eu agradeço a ciência, né, as novas formas de se ver o diagnóstico na saúde mental. Então, quais são os sinais, Fábio, que a gente precisa dar para os pais do alerta do bebê? Como é que a gente já começa a perceber essa diferença no processo de desenvolvimento, nos marcos do desenvolvimento? Fala um pouquinho para quem não conseguiu garantir o seu ingresso, ouvir esse podcast, nesse diálogo conosco. O que prestar atenção? Perfeito, né? Você falou a palavrinha-chave, marcos do desenvolvimento. A gente já tem uma média que é esperada de desenvolvimento em algumas áreas humanas, né? Então, a área cognitiva, motora, área da fala. Isso está presente, por exemplo, na cartilha, né? Na cartilha de vacinação, na carteira de vacinação da criança, no Ministério da Saúde. Na internet a gente consegue encontrar rapidamente. Então, os pais podem se perguntar assim, o que é esperado que o meu filho faça na idade que ele está, com 6 meses, com 1 aninho, 1 ano e 2 meses. O que seria esperado, né? E aí, se a gente tem uma diferença muito grande, né, de 1, 2 meses, a criança ainda, por exemplo, é esperado que a criança com 1 ano e meio ela esteja falando, é esperado que a criança com 2 anos esteja formando frases. Então, se uma criança com 2 anos ainda não fala, isso é um ponto de preocupação. Não é o tempo dela, Não né? é no tempo dela, sabe? Tem que procurar uma avaliação, né? Conversar com o pediatra, procurar profissionais que são especializados naquela área. Na área do autismo especificamente, então, avaliar atrasos, independente de ser autismo, de ser A, ser B, é muito importante e buscar uma ajuda. Na área do autismo, os principais sinais vão estar na área da socialização e da linguagem. Então, atraso na fala é um deles. A gente tem outros aspectos ainda da linguagem, né, que envolve uma comunicação, como, por exemplo, o rastreamento do olhar, a atenção conjunta, o apontar para pedir algumas coisas ou levantar os braços. Então, a criança ela responde quando eu chamo ela pelo nome. Ela brinca comigo, aquelas brincadeiras de esconder, né? Cadê? Achou? Ela brinca comigo. Quando eu pego um objeto que ela gosta e mostro para ela, ela rastreia, ela faz esse movimento com os olhos para esse objeto. Então, são alguns pontos que a gente vai identificar, além das crises que podem ser ocasionadas por conta de questões sensoriais. Então, a gente vai estar sempre atento. Será que essa iluminação causa crise, o excesso de barulho, o próprio toque, muitas vezes a criança pode ter alguma aversão ao toque. Então, são alguns sinais ali que a gente vai identificando. E aí a gente precisa encontrar um profissional para fazer uma boa avaliação. E aí esse profissional geralmente é um neuropediatra ou um psiquiatra infantil. Mas o mais importante é a gente começar as intervenções de fato nas áreas onde a gente está vendo prejuízo. O que acontece, Ana Paula, aqui no Brasil, a porta de entrada para o sistema de saúde geralmente é o laudo médico, né? Se a gente for para o sistema público, é o laudo médico. Se a gente for para o sistema privado, os planos de saúde é o laudo médico, né? Então, a gente precisa otimizar essa avaliação e esse diagnóstico médico para a gente dar entrada nas intervenções, né? Que é o mais importante nesse momento, né? Seria muito mais saudável se os pediatras se aproximassem um pouquinho disso, né? Sim, porque com esse certeza. Discurso que cada criança tem seu tempinho, ele com certeza, atrasa. Sim. Diga, Lê. A gente estava falando das escolas, eu vejo que as crianças hoje entram muito cedo nas escolas, né? Pai, mãe estão trabalhando, a escola acaba sendo uma rede de apoio. E o quão importante é o conhecimento desses professores que pegam as crianças no berçário quando a gente fala de diagnóstico precoce, né? Sim. Eu tenho conversado muito com alguns professores porque os pais às vezes não percebem. E o professor tem um papel fundamental de observar isso e, de repente, sinalizar para a família para que ela possa buscar né, um auxílio médico para buscar realmente um diagnóstico. Então, novamente, a gente volta, né? O quão importante é a parceria da escola. Né? E na clínica, quando a gente dialoga sobre interdisciplinaridade, que é a abordagem que a gente trabalha, não é só entre os profissionais dentro da clínica, mas é esse diálogo, né, com a comunidade também, que daí a gente tem a escola nesse sentido. Né? A comunidade, ela já diz a Carta Magna, né? Os indivíduos são direitos da família, da sociedade e do Estado, né?
Eles precisam estar protegidos por essa tríade. Então, quando a família não dá conta, a comunidade precisa estar atenta, né? Então, e eu percebo que existe não li ainda muitos estudos, mas que eu acredito que tenha um grande impacto na prevalência do TEA, que são as crianças pós-pandemia, né? Quantas crianças passaram grande período do desenvolvimento privados, né? Privados de contato, privados de relação e privados desse olhar da escola, né? Dos dados comparativos, mesmo que o professor não tenha muita clareza sobre marcos do desenvolvimento, ele tem outras crianças a ser comparada, né? Então ali é o grande olhar mesmo, o grande diferencial da atenção, para a gente não chegar lá na frente e dizer, mas eu não sei trabalhar com ele. Então dá para começar bem pequeno, né? Sim, e o professor, mesmo que de forma empírica, ele está vendo ali as crianças com a mesma faixa etária na sua turminha, como que uma criança da mesma idade está tão avançada e a outra tem tanta dificuldade. Por que o meu aluno ele não participa do grupinho, não senta na roda, não fica na fila, ele se isola, ele prefere brincar com a folha lá no quintal, catar folha, do que brincar, sabe, com outras crianças. Então, eu não posso me omitir vendo isso, porque o cérebro nessa idade está uma esponjinha. Exato. O tempo é precioso. As pesquisas mostram que, assim, a gente começar uma intervenção com 1 ano e meio, 2 anos e começar com 3 anos, 4 anos, é uma diferença gritante no prognóstico. Então, se a gente consegue fazer essas crianças chegar mais cedo na intervenção de qualidade, a gente consegue ganhar um tempo precioso e consegue fazer com que essa criança, muitas vezes, consiga até acompanhar a vida escolar, né? Desafios da inclusão. Eu, como assistente social, defendo a escola regular de unhas e dentes, né? Mas eu entendo também a angústia de alguns pais. A Alessandra trouxe um pouquinho disso, da angústia dos pais e o quanto, às vezes, eles precisam só de alguém que ofereça o cuidado, né? Eu sempre falo para ler. Nós temos como filosofia de trabalho a prática centrada na família. E a equipe se descabela. Escola, escola, escola. E a gente volta e fala, o que o pai quer? Porque a gente entende a complexidade de se cuidar de 1, 2, 3 filhos com TEA, outro filho que não tem, a dinâmica dos pais que precisam trabalhar. Né? Então, tudo isso precisa estar no diálogo da intervenção individual. Então, Ale, vou falar um pouquinho do mais. Né? O Fábio está conosco desde os primórdios, né? Foi quem nos contribuiu na implementação do projeto. Né? Todo o norteamento inicial, apesar da formação, você já estar analista do comportamento, mas quando a clínica decidiu implementar esse serviço, e olha que eu confesso que, como direção, eu quase não me sucumbi, hein? Quando me trouxeram assim, você já ouviu falar de aba? Eu falei, pode parar, não quero. Admito, não quero, não é uma coisa que está dialogando com a perspectiva do projeto, do trabalho, é verdade. Só que eu tenho por prática ler toda segunda-feira, assim que eu piso na clínica, a carta de valores. E aí elas me trouxeram, foi ela e a presidente do conselho, que é psicóloga na clínica, a Hebe, analista de comportamento, a Hebe Matos. As duas estavam finalizando a formação e a gente tem essa ideia. Eu falei, esquece. Aí na segunda-feira eu fui ler carta de valores e estava lá, inovação. Eu não posso negar nenhum projeto que venha da equipe se não tiver inviabilidade científica, técnica ou financeira. E aí eu olhei o trabalho e falei, ok, vamos fazer. E aí fomos em busca das referências que nós tínhamos nacional e quando chegamos no Fábio. Então, ele está conosco desde que a clínica abriu. E agora, há quase 2 anos, nós temos o selo ouro, né, o padrão ouro de intervenção no TEA, que tem a ver com o modelo de intervenção singular da Academia do Autismo. E eu queria, Lê, que você apresentasse, né, aqui com o Fábio, e o Fábio que corroborasse com isso, primeiro para os leigos, né, que escutam da aba, e até assim, uma coisa que nos assusta são os pais num movimento de um tratamento intensivo, mas não na viabilidade do desenvolvimento, e sim assim, na delegação do cuidado, né, que é o que a gente tenta desconstruir, que a ciência não vem para tirar o cuidado da família, né? Muito pelo contrário, ela vem na intensidade, promovendo mais estímulos pela repetição. E fala um pouquinho para a gente, assim, nós, enquanto ouvintes desse diálogo com a SER, o que é a aba de fato, né? Quais são suas dimensões, de onde vem a ciência, porque a
ao meu ver, o grande diferencial do Brasil aos Estados Unidos é que a porta de entrada está realmente pela via da saúde, que tem um custo muito elevado. E quando a gente fala disso aplicada à educação, né, o quanto é uma ciência que se replica dentro dos contextos da aprendizagem, da escola, ela é obviamente muito mais acelerada porque se oportuniza o tempo da criança dentro da escola, né? E eu queria que vocês trouxessem de maneira bem simplista, assim, para um leigo que está ouvindo, o que é a aba? Antes, acho que de trazer o que é a aba, né, você começou a contar a história, e eu fiquei pensando o quanto no começo foi uma reflexão, junto com o Fábio também, de trazer esse modelo para o que nós acreditávamos e para a nossa realidade. Se a gente tem como abordagem a atuação centrada na família, eu preciso considerar qual é o público que a clínica atende, né? E eu acho que, na época, nem mesmo as famílias entendiam o tão complexo que era o ABA como proposta de intervenção, como estava chegando para a gente, e o quanto precisou de reflexão, de estudo, de troca, para chegar no modelo que a gente tem hoje, né? Porque quando começou isso, vinham números, uma carga horária, né, de exigência muito grande dos médicos, que a gente não poderia viabilizar, e nem estava dentro da logística, realidade, da estrutura, mesmo, né? E a gente chegou em conjunto com o Fábio na discussão num modelo bem bacana, onde a gente consegue seguir a ciência, né, de oferecer uma intensidade, mas sem o esgotamento, né? Não só do paciente, mas como da família mesmo, por toda a logística que exige, né? E aí a oportunidade de ensinar aos pais, né, Ale? Tem os grupos de pais que são bem fortalecidos hoje e que tem um projeto novo saindo, né, para a formação dos pais. Desculpa, vai. Mas a análise do comportamento, né, essa ciência, ela traz para a gente um modelo de olhar para o indivíduo na relação com o ambiente, né? E o como eu preciso desse olhar ampliado para eu oferecer qualquer oportunidade de ensino. Então, precisa desse olhar do quem é esse indivíduo, aonde ele está inserido, qual que é a realidade que ele tem, para daí sim eu conseguir oferecer essas oportunidades. E tem sim as dimensões que a gente precisa ter um olhar, né? Não sei se o Fábio quer completar. É isso, né? Assim, a aba, ela é a ciência que mais tem evidências para o trabalho com autismo. Só que a gente não tem como a gente pegar um modelo que funciona num outro país e replicar sem respeitar a nossa cultura e a nossa legislação. Que é uma coisa, a gente tem, por exemplo, lá no começo, né, muitas clínicas que recebiam indicação de carga horária alta, mas essa indicação indicação não, na verdade é uma solicitação de prestação de serviços, né? Ela vem com 20, 30 horas de psicologia ABA, por exemplo, né? E aí eu não posso pegar 80% dessa carga horária e colocar com um estudante de pedagogia, um próprio estudante de psicologia, que são os ATs, né? Por quê? Porque nos Estados Unidos existe uma regulamentação de acompanhante terapêutico, existe um curso de formação, uma certificação. Então, se eu pego uma carga horária de psicologia, ou seja, alguém está me contratando para prestar um serviço de psicologia e eu coloco um estudante de uma outra área para realizar, eu estou cometendo um crime no nosso país. Sim. É um exercício ilegal de profissão. É a mesma lei que eu chegar num hospital ser atendido por um médico que não é médico. Né? Então, não dá para a gente viabilizar assim, sabe? A gente precisa, que foi o que fomentou o modelo mais, foi assim, olha, eu fui estudar a aba, só que eu entendi a aba de uma maneira que não dava para replicar na clínica. Porque a aba nos Estados Unidos é uma coisa, ela está dentro das escolas, tem regulamentação. Aqui no Brasil a gente tinha uma legislação própria e tinha uma cultura própria dos atendimentos interdisciplinares de 40, 50 minutos. Então, como que a gente pode viabilizar o trabalho de aba para a nossa realidade e com os valores da Academia do Autismo, que se assemelham muito ao que vocês trouxeram, né? Primeiro, compaixão. A gente tem falado de aba com compaixão compassiva mais recentemente. Então, lá atrás, a gente já falava disso, gente. Primeiro, bem-estar,
depois do ensino. Eu me né? assustei muito quando eu escutei uma instituição dizendo da aba coercitiva, né, que ela tinha adotado isso inicialmente e depois mudou. Eu me arrepio. Nada que é coercitivo não cabe, né? Não cabe em nenhum lugar, num tratamento para qualquer indivíduo vivo. Então, a gente foi buscar justamente esses valores, a parceria com a escola e com a família, porque se a gente tem uma carga horária menor aqui no Brasil, a gente precisa treinar os pais, ter uma boa relação com os pais, ter uma boa relação com as escolas, essa troca com as escolas. A gente começou a mapear alguns pilares que são fundamentais para o nosso trabalho e como incluir essa ciência de uma maneira mais interdisciplinar. Então, aí surgiram as áreas. Né? Então, a gente não tem 2 pessoas aplicando aba, que é o AT e o supervisor. Não existe a possibilidade da gente colocar o desenvolvimento integral de uma criança na mão de 2 profissionais. Como que eles vão entender de todas as áreas do desenvolvimento? Não dá. Então, assim, não preciso fazer o encaminhamento para uma fono-aba, para uma TO-aba, né? Não é assim que a gente funciona. dialoga. Isso me dá um respiro. A gente precisa que toda a equipe esteja caminhando juntos, né, no mesmo caminho. No mesmo diálogo. No mesmo diálogo. Basta Perfeito. um alinhamento no diálogo. Está aqui, por isso o nosso podcast Diálogo com a Ser. Porque alinhando o diálogo, né, como é que a gente está diferenciando o tratamento para um único indivíduo, como ele aprende, não precisa ser um profissional, todos especialistas aba, né? Porque aí você perde a identidade, perde a especificação do profissional, né? Sim. Perfeito. Aí nasceu, então, o modelo mais, e que continua, porque a ciência vai evoluindo e a gente vai cada vez mais criando novos processos. Esse ano, por exemplo, o modelo está passando por toda uma reformulação, todos os processos estão sendo reescritos, vai sair o manual físico, inclusive, vocês vão receber lá no evento presencial. Ai, misericórdia. Né? Manual físico, os processos estão sendo revisados, novas áreas estão surgindo, então, porque a ciência ela vai evoluindo, então ele não é um modelo fechado, é um modelo que vai sendo construído na medida que a gente vai avançando. Adoro quando você fala isso, fala, Lê. Não, e com o modelo mais, acho que uma das grandes contribuições dentro da equipe foi esse olhar das outras áreas. Então, eu consegui propiciar para as demais áreas o conhecimento em análise do comportamento, para que a gente consiga ter um diálogo, né, na mesma direção, sem a necessidade de eu ter que encaminhar para uma TO-aba, para uma fono-aba, mas sim, todos conhecem, têm esse olhar, entendem, né, mas cada um tem a sua especificidade, que é da sua área de formação. Perfeito. Né? Isso é perfeito no modelo, viu, Fábio? Isso é uma riqueza, né, que nós temos a oportunidade de favorecer a equipe. Então, a clínica, dentro do licenciamento, disponibilizou para todos da equipe pelo menos o conhecimento básico, né? O que é um aplicador, né? Então, todos, né, tiveram a oportunidade de fazer o curso e a formação ela se replica, né? Então, E eu acho que é uma coisa muito bacana da gente trazer nessa discussão aba é também uma proposta de desconstrução. Quando se aplica a ciência, agora eu estou falando quanto gestora, né? Quando se aplica a ciência, tem muitas horas por trás que garante ao profissional fazer aquilo. Não ser um modelo fechado, né? Não pode ter o engessamento. Então, me assustou bastante na implementação do projeto de ter esse modelo engessado na intervenção com a criança, fazer um programa e ficar replicando, sem permitir a ludicidade do tratamento, né? E o que mais me deixa feliz e abastecida com o propósito da Clínica C é quando eu escuto que eles estão chorando porque não querem ir embora. Né? É uma briga, uma guerra. Não vou, não quero ir, tchau, mamãe. Né? Isso, os pais não gostam muito, mas isso abastece e está dizendo que nós estamos no caminho certo. Ainda que intensivo, ainda que dentro do contexto ambulatorial, com a clareza que nós temos da importância do contato cotidiano, rotineiro, né, periódico com a escola, na troca na entrega dos PDIs, né, que nós acabamos de finalizar, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, que traz em detalhamento quem é a criança, por área, por setor, por especificidade. Isso é muito importante, para além do contato com os pais. Então, o engessamento de um modelo, de uma ciência que continua acelerada, que continua avançando, que continua se modificando,
fundamental na intenção da continuidade do serviço, né? Porque não dá para estancar, não dá para engessar, não dá para fechar, dizendo que é só aquela forminha, o aba da mesinha, que eu também já escutei. Perfeito. E o aprendiz no centro, né? Que é isso que você trouxe. O centro sempre é um aprendiz sempre personalizado, individualizado. Então, quem vai dizer o caminho a seguir é o próprio aprendiz e a avaliação que vai nos dizer, né, aonde que a gente vai chegar com ele, né? Eu adoro quando ele fala aprendiz, porque eu ainda não consigo. Mas eu vou dizer para vocês, ele fala isso porque é quem aprende. É isso. Porque a aba é ensino de habilidades. Então, ele está aprendendo ali o tempo inteiro. E é uma adaptação do modelo americano. Porque quando a gente vai na literatura da aba, o termo é aluno. Porque a aba está dentro das escolas nos Estados Unidos. Então, quando a gente traz para o Brasil, a gente adotou no nosso modelo, a gente foi pensando paciente, cliente, cliente nunca. Aluno não dá. Vendendo. Aluno não dá, né? Então a gente foi para um termo que o aprendiz, né? Então o aprendiz, nós que adotamos na verdade o aprendiz, né, dentro do nosso modelo, porque é o conceito que mais se encaixa no que a gente acredita, né? No desenvolvimento humano, né? O desenvolvimento das pessoas que estão conosco, né? E uma coisa acho que importante também, que é um ponto forte do modelo mais, e que eu tenho a oportunidade de ser, acho que uma das poucas que tem o Fábio diretamente como supervisor, né? É o olhar e poder desenvolver enquanto supervisora mesmo, né? Em poder proporcionar para a equipe diálogos respeitosos, né? Mas trazendo a ciência como centro, retomando sempre isso. Então, o Fábio sempre está ali também mediando isso, e o modelo traz essa possibilidade, né? Que eu acho que é importante a gente dizer também. Eu acho que o mais rico, né? Penso que o mais rico da ciência é respeitar tanto a criança, ter tanto o indivíduo no centro, que a gente precisa o tempo todo questionar se o que eu estou fazendo está certo. Né? Então, a supervisão ela é isso, ela traz um questionamento para o técnico. O que você está fazendo está certo? Né? Então, é um outro técnico que olha para o técnico, que olha para quem aplica. Né? Então, essa pirâmide ela não para de crescer. Então, aí o alto custo, né? Porque não é só quem está lá na frente fazendo, executando. Precisa mensurar, tem que trazer o registro, tem que trazer o apontamento para os pais, tem que trazer indicadores. Né? Isso para a gestão é reconfortante. A primeira vez que eu escutei, não, a gente vai trazer indicador para o desenvolvimento. Eu falei, caraca, que lindo, mas dá? Mas dá? Dá sim, né? Então, trazer os indicadores de desenvolvimento, isso é palpável, né? Torna-se cada vez mais concreto. E mensurável também, né? Para a gente poder saber a eficiência do trabalho, né? Então, por exemplo, lá na clínica, a gente tem uma meta de alcançar 70% dos objetivos com as crianças. Vamos mapear os objetivos, vamos traçar os objetivos para o ano todo, vamos trabalhar para alcançar aqueles objetivos e vamos ver se de fato a gente está alcançando ou não. E se não estivermos, e não depende só do profissional, né? É uma rede ali de profissionais da saúde, da família e também da escola. Né? A gente precisa tentar encontrar os motivos pelos quais a gente não está conseguindo avançar. Não é só uma autoavaliação técnica, né? Sim, a criança ela é um ser vivo, né? O ambiente muda. Eu falo tanto isso para as famílias, né? A gente precisa ter a abertura para dizer, olha, hoje eu não estou bem. Então, se a criança chegou agitada, a gente não sabe, eu preciso saber. A mãe está com dor de cabeça, ela não deu conta, né? Sim. A avó foi para a casa do outro neto. O que mudou? Porque muda o tempo inteiro, né? Corpo vivo, vivendo em comunidade, em sociedade, em ambiente. Então, todas as alterações impactam até no resultado ser atingido. Sim. Inclusive os profissionais. Inclusive, certeza. O próprio profissional... Eu comecei o podcast falando que eu trabalhava na aviação. A gente, na aviação, avaliava a qualidade do sono dos pilotos, quantidade de medicamentos foi tomado ou não, se teve virose, como que está a relação pessoal, estresse. E muitas vezes a gente dizia, olha, você não vai voar essa semana. Não está apto para o atendimento. Não está apto para o atendimento, mas a gente precisa criar essa cultura também, né? De que, olha, o dia que eu não estou bem, as chances de eu prejudicar o desenvolvimento do meu aprendiz é maior do que de eu ajudá-lo, né? Então, isso também precisa fazer parte da nossa cultura, esse autocuidado mesmo, para que a gente esteja no nosso melhor para poder atuar, né? Nós estamos no caminho certo, viu, minha coordenadora operacional?
Eu digo que uma das minhas maiores preocupações, eu sempre falo isso, é trazer melhor qualidade para a equipe, né? Porque só assim a gente vai poder trazer para os pacientes. Então, que a equipe tenha ferramentas, que ela possa ter abertura para quando não está bem dizer. Né? E o quanto a gente faz isso? Hoje você não vai, pode ir embora. Não, hoje você não está. Não, hoje não. Né? Então, e é uma cultura mesmo, até para que os pais possam compreender isso. Isso precisa ser trabalhado mesmo, né? Para que todo mundo compreenda. Né? Trazendo ainda nessa nossa filosofia de trabalho, né? Alinhado a várias literaturas e tudo que nós lemos, acreditamos enquanto filosofia da SER, que é centralizar o trabalho na família, e dentro desta perspectiva nós olhamos todos os pais, todas as famílias, né? Então não dá para só direcionar aos pais, mas são os principais cuidadores, que eles fazem desenvolvimento. Nós somos agentes técnicos, nós somos agentes de formação, né? Que sustentam a eles a probabilidade de favorecer melhor o desenvolvimento dos seus filhos, né? Então é nessa filosofia que a gente acredita, e na prática interdisciplinar sempre, né? Dentro da interdisciplinaridade, como a Alessandra trouxe no simpósio, é a possibilidade de não fragmentar o indivíduo e olhá-los por pedacinhos, né? Mas sim de ter os olhares de todas as áreas agregadores olhando pela totalidade. Então, eu quero aproveitar para que vocês me contem como é que está, já nesse momento ouro de tanta transformação da clínica, que vem nesse marco de 10 anos, né, que foi o processo da comemoração de alguns refinamentos de processo, de implementação de novas práticas, e também de mudar a estrutura de um trabalho belíssimo que é conduzido dentro da intervenção ABA, que é o processo de formação de pais, que é o grupo de pais, né? Nós estamos com esse grupo há 4 anos. Ele vem no mesmo movimento de tudo que nós já discutimos aqui, mas agora tem uma outra pegada. Faz-me spoiler, Alê, Fábio, contem-me tudo. Nesses 4 anos, assim como o nosso projeto, né? Assim como a clínica vem desenvolvendo, o grupo também já passou por várias etapas, né? E olhando novamente para a família, o que eles têm buscado, qual é o interesse, surgiu um modelo do grupo de pais que nós temos hoje, né, que vai ser lançado aí na próxima semana. É um modelo de grupo de pais mais formativo, trazendo uma consistência de conteúdo mesmo para os pais, para eles entenderem, muitas vezes, as orientações que eles recebem, da onde que parte, por que a gente faz assim, né? Então a gente traz esse conteúdo e também a prática do como fazer em casa, né? O porquê fazer e como fazer. Né? Eu estou lisonjeado e muito feliz e orgulhoso, né? Quando eu parei de atender, sempre fica aquela sensação, acho que a Alessandra passou por isso também, todo mundo, né, Alessandra? Faço. A gente fica com aquela sensação de que, poxa, a gente gosta muito de ver as crianças desenvolver, né? Mas a parte de liderança e de gestão traz outros ganhos também. Além de você ver as crianças desenvolver, você começa a ver os grandinhos se desenvolverem também, né? Que são os profissionais que você está à frente, orientando, supervisionando. A Alessandra é uma delas. Nossa, quando a gente começou a supervisionar ela até o ponto de hoje, o quanto ela foi, né, se desafiando, adquirindo novo conhecimento. E esse grupo, ela que montou, e a gente foi orientando, ela foi estudando, só que é aquela profissional que você orienta, quando vem para a próxima supervisão, já traz tudo pronto. Assim, já está orientando. Já traz tudo pronto. Então, tenho certeza que vai ser um sucesso, não só aqui para SER, mas já conversei bastante com ela sobre a possibilidade, inclusive, de levar esse conhecimento para outras pessoas aplicarem também, porque é uma formatação, uma padronização muito rica e que vai ajudar muito os familiares. Ela me falou hoje, eu falei, eu já topei, hein? Vamos para essa escrita aí. Eu sou uma parceira dela nos grupos, ela conduz, mas eu estou lá em todos, porque eu também deixei de atender, Fábio, eu atendi as famílias. Quando eu deixei de ser assistente social, ela ainda não deixou, ela ainda permanece em mim, né? Eu digo que eu não faço mais, mas eu mantenho o meu CRES ativo, porque eu gosto de dizer que sou. É isso aí. Então, é o meu foco de estudo, família. Então, todos os grupos eu estou lá, né, para
para prestigiar a Alessandra e para aprender junto como faz com as famílias. E como é importante, né, ter a participação de outros colegas da equipe que agregam também no grupo, né, com outro olhar, com outros questionamentos e reflexões. Então, também é uma prática, né, pensando na interdisciplinaridade, que é sempre o nosso foco, convidar outros colegas da equipe para trazer a discussão da expertise de cada um, né? Então, como a gente falou, não dá para saber tudo, né? Eu preciso também de outros agregando ali para a gente ter um olhar total, né? Perfeito. Não um sim, olhar fragmentado. Sim, perfeito. E sair não, mas juntar o acolhimento, a orientação dos pais com o treinamento, com o ensino de habilidades, né, baseado na aba. Né? Então, isso tem muito pouco aqui no país. Então, é um projeto pioneiro, né, de você formatar um treinamento para os pais. Porque, às vezes, a gente parte da ideia de que eu vou orientar o pai na saída da sessão e o pai sabe o que tem que fazer. E, quando ele não consegue fazer, a gente julga esse pai e diz, o pai não está participando, não adere. Mas quem ensinou ele? Eu detesto essa frase. Quem ensinou? Né? Então, a gente vai oportunizar o ensino por meio de um grupo padronizado de ensino de habilidades baseado em aba, que tem evidências, né, que funciona. Eu entendo que a minha equipe não fala mais isso, né? O pai não participa, não ajuda, porque eu sempre digo assim, vai adotar, vai entrar com pedido de guarda quando, já que você pode fazer melhor. Sim. Né? Então, bacana. Ale, obrigada. Que delícia. Eu realmente quero estar junto com você para mensurar esse desenvolvimento, porque eu acho que vai ser sensacional. Vai dar um show. Fala para a gente fechar, Fábio. TEA sem crise. TEA sem crise. Desafios, né? Desafios que a gente vivenciou. Eu vivenciei em casa, especialmente na época da pandemia, com meu filho mais velho. Foram muitas crises, porque tudo fechou, né? Então a rotina mudou abruptamente. A gente morava num condomínio, a piscina do condomínio fechou, a escola fechou, a clínica fechou, o shopping fechou, crise. Né? Então, nasceu de um desafio familiar, preciso estudar como lidar com isso. Na clínica, muitos casos, e isso acaba desmotivando o profissional, a família não sai de casa. Nas escolas, então, muito desafiador. Então, eu comecei preciso estudar isso e conseguir intervir. Né? E tem muitos estudos, então nada saiu da minha cabeça, está na literatura. A gente montou uma forma de intervir, especialmente com 2 pilares. Precisa ser humanizado, o segundo pilar precisa funcionar. Então, uma forma de intervir de uma maneira humanizada e eficiente nas crises. Né? E aí saiu o livro, palestra, saiu também um treinamento que eu faço online, né? E que a gente tem conseguido colocar os índices de crises muito baixos. Na maioria dos casos, zerar as crises mais acentuadas. Quando eu falo de crise aqui, dizendo de agressão, autolesão, quebra de propriedades, de objetos. Então, aqueles comportamentos mais que dificultam no dia a dia, que colocam em risco a própria pessoa ou outras pessoas do ambiente. Então, esses comportamentos eles têm uma previsibilidade. Foi o tema, né, da palestra no evento. Assim, tem como prever se eu tiver a informação adequada, porque existe uma escalada até o pico da crise. E quando eu identifico esses primeiros sinais, eu consigo agir no primeiro sinal e aí o comportamento mais gritante não ocorre. Então, basicamente, é avaliar individualmente cada caso, montar estratégias para aumentar o engajamento, porque a maioria das crises tem uma função de fuga, especialmente escola e clínica. Fuga de demanda. Então, se tem fuga, está chato, está aversivo. Então, eu penso como que eu posso montar um ambiente mais reforçador e como que eu posso avaliar os primeiros sinais e agir nos primeiros sinais para não deixar chegar nos comportamentos mais gritantes. Então, é um método que tem funcionado para a gente conseguir baixar os índices de crises no ambiente clínico, domiciliar e também nas escolas. Show. Fábio, me manda uma mensagem para a equipe, para a Clínica Ser, entendendo que a Clínica Ser também é um corpo, né? Então, ela é composta por uma comunidade do entorno, ela é composta por famílias, por profissionais, por colegas parceiros, né? Então, o que você diria para a Clínica Ser? Primeiro, parabenizar, né? Parabenizar não só pelo que eu já imaginava, porque a gente olha nos olhos das pessoas, e eu tenho já bastante tempo de estrada, então, para saber que o trabalho era muito bem feito, não à toa foi uma das primeiras clínicas
licenciadas, mas é diferente quando a gente chega no local, né? Quando a gente chega no local, visita, observa, né, a rotina. Então, parabenizar o trabalho. De fato, vocês estão de parabéns pelo serviço que vocês prestam e eu já imaginava que eu fosse ter essa sensação quando eu estivesse aqui. E dizer para vocês continuarem nessa jornada, a gente não pode parar no tempo, né? Tem que estar sempre aberto para o aprendizado, continuar nesse caminho, que é um caminho de alcançar cada vez mais a singularidade de cada um dos nossos aprendizes, né? E a gente alcança a singularidade com parceria com a família, conhecendo esse aprendiz antes dele chegar, avaliando corretamente, montando um bom currículo, ensinando habilidades baseadas no que tem evidências, trocando entre os profissionais, basicamente o que vocês já vêm fazendo, né? Então, contem comigo, contem com a Academia do Autismo e que a gente tenha uma parceria aí de longa data. Obrigada. Ale, obrigada. Lê é uma super parceira, eu me emociono sempre que eu estou com ela, a gente se emociona junto. A Alessandra aceitou um desafio às cegas, eu costumo dizer. Vocês já viram aquela experiência que você vai comer às cegas? É o TDAH falando. Que você está com os olhos fechados, no escuro, e você não sabe o que vem, né? Então, a Lê aceitou às cegas o desafio lançado, né? O primeiro desafio foi coordena a aba. E depois ela aceitou, coordena a equipe, né? Deixa de atender. Então, eu quero agradecer toda a sua dedicação, seu empenho, e eu queria que você, no seu lugar de fala, né, que já vivenciou, como você trouxe no simpósio, todos os lugares de experiência da clínica, né, no atendimento, na construção de um projeto, no alinhamento de processos, agora liderando o grupo, né? Então, assim, você trouxe essa narrativa no simpósio, mas eu queria que deste lugar de fala da Alessandra, você também deixasse uma mensagem para a Clínica Ser, que é composta pela sua equipe, que está sobre a sua liderança, que é composta pelas famílias que você mantém a vinculação, especialmente as do projeto, e que onde a Alessandra compõe. Fique à vontade. Realmente, a gente sempre se emociona quando tá junto, né? A Clínica Ser, ela acreditou em mim antes mesmo de eu imaginar o que era possível, né? Então, eu sou muito grata, embora eu tenha recebido muito dos convites às cegas mesmo, né? A clínica, ela dialoga com o meu propósito também, né? Eu me descobri profissional ali dentro. Então, para a equipe, eu só tenho a agradecer. Agradecer porque eu fui recebida muito bem, porque a equipe acredita em mim, e que eu tenho a parceria deles. Eu sei que eu posso contar com eles para tudo que a gente já veio desenvolvendo, todas as propostas que são colocadas, novos processos, novas ideias. A equipe está engajada, está participando e eles fazem brilhante, né? Tudo que a gente fala hoje de aba, com compaixão, do olhar individualizado, eles são os primeiros. Então, assim, realmente as crianças ali são tratadas de forma que o desenvolvimento seja realizado sem eles perceberem, para que seja gostoso, para que seja prazeroso. E isso não tem preço, né? Então, eu sou muito grata pela clínica, pelo convite, pela possibilidade de desenvolvimento. A Ser Potencial, ela realmente desenvolve as potencialidades, tanto da equipe quanto de quem chega, né, dos pacientes que chegam para a gente. E eu sou prova disso, né, do quanto de potencial eu fui descobrindo durante todos esses anos. Então, eu sou muito grata por isso e, para a minha equipe, eu só tenho que agradecer. Nesse primeiro episódio, né, diálogo com a Ser, com essas duas ilustres companhias, né, Alessandra, Fábio Coelho. Eu, uma vez, vou fazer uma citação de uma técnica que trabalha conosco. Ela veio para atender
fisioterapia e colocaram na agenda dela um paciente que tinha uma alteração de pé. E aí ela chegou para a Alessandra e falou assim: eu vou precisar entrar no mundo deles, eu não sei fazer isso com ele. Que eu não consigo entender por que ele não faz, obviamente, porque não era uma atividade simples você tratar um paciente que tinha uma alteração de marcha, né, uma alteração no pé e que tinha diagnóstico de TEA. Então, vou fazer meu convite ao final do primeiro episódio do Diálogo com a SER, com essas duas pessoas maravilhosas, trazendo a temática do transtorno do espectro do autismo, trazendo, reafirmando tudo que foi discutido no simpósio, convidando, né, toda a comunidade, convidando as pessoas que estão nos ouvindo hoje, entre no mundo deles. Vai ficar muito mais fácil, vai ficar muito mais concreto, vai ter muito mais músculo para dizer e para não dizer. Eu não aprendi a fazer isso. Então, é só entrar um pouquinho no mundo, né? Literatura tem, podcast Diálogo com a SER tá aí. Não é só autismo que a gente vai, obviamente, discutir aqui, mas na sensação do pós-simpósio, a gente precisa ter essa retomada para reafirmar o conteúdo disseminado. Mas fica o convite, entra nesse mundo, que você vai ver o quanto, de fato, ele é colorido. Por isso, o espectro. Obrigada. Muito obrigado. Uma salva de palmas. E vamos à pizza.